Amém ou não amém? Abriram? Acharam o livro? Diz assim, vamos ver o versículo 4, eu vou pular, vou passar por 3 passagens, que Deus venha falar com você, uma palavra simples, tá? Mas que tem tudo a ver, o que a gente está vivendo, o que você é e aquilo que a gente vai encarar à frente, vamos dizer assim. Diz assim, estando com eles, determinou-lhes, versículo 4, Atos capítulo 1, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 8, mas recebereis a virtude, outras versões fala poder, está bem claro, mas receberei poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Versículo 14, coloca aí, todos esses perseveravam, unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Aqui ele está falando, se você ver o versículo 13, dos apóstolos, tá? Todos perseveraram unânimes em oração. Amém? Agora abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 17 somente. Diz a Bíblia, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Até aí. Nós estamos... Essa palavra é muito pertinente pelo momento que a gente vive e pelo tema do ano. Nós estamos vivendo no meio de um caos tremendo. Se a gente analisar bem como é que está no mundo de hoje, nos dias de hoje, nós vemos o caos aumentando, os problemas, as situações, a cada dia de uma forma crescente, nada melhor. Nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, não tem volta. Aquilo que você via há 7 anos atrás, que você quase não via, vamos dizer assim, que hoje eu vejo na rua, homem com homem, mulher com mulher, uma coisa que já se existia, mas agora aumentou de uma proporção gigantesca. Estou dando um exemplo. Mão dada e tantas coisas que a gente vê que vai contra a palavra de Deus. A gente não precisa ligar a televisão, a gente não precisa falar com o vizinho, a gente não precisa saber da ocorrência ruim que está acontecendo, que chega até você. Já percebeu isso? Rapaz, você liga a televisão, está lá. Você passa na rua, você vê. Você começa a encaixar as coisas, e você entende que a Bíblia fala sobre isso, os últimos dias. Essa é a verdade. Nós estamos vivendo os últimos dias, e eu queria te convidar a abrir em Mateus capítulo 24, nós vamos fazer uma junção de algumas coisas. Estamos vivendo momentos muito difíceis, muito confusos, uma guerra muito grande, não é só, estou falando de Brasil, estou falando de nações. O que está acontecendo até, por exemplo, em governos, de uma forma geral no mundo todo. A gente vê uma confusão, uma guerra, coisas que aumentaram muito. Nós vemos atrocidades, nós vemos enfermidades, nós estamos vendo um caos de uma forma tremenda. Coisas que eram absolutas estão se tornando abstratas. Coisas que, até na escola bíblica dominical, que a gente falou sobre relativismo, nós estamos falando da nova ordem, e hoje a gente falou de ideologia de gênero. Nós estamos vendo que as coisas estão avançando de uma forma muito diretiva, se confirmando a palavra de Deus.
Muito sério isso. Tudo é relativo. O que é absoluto de Deus agora se transformou em algo líquido. É o que a pós-modernidade que nós estamos vivendo nos ensina. Não tem uma coisa absoluta. A tua opinião, apesar daquilo ser absoluto, exemplo, a palavra de Deus, mas para uns já é relativo. Não, eu não penso assim. E estamos assim. As verdades que eram absolutas estão se tornando desconstruídas, estão se tornando segundo a vontade da pessoa. E é uma coisa muito difícil. Está gerando como é que eu vou falar? Uma destruição em cadeia das coisas a qual Deus falou e atingindo o principal alvo, que é a sociedade, logicamente, a família. A família está sendo totalmente destruída. A família, segundo a palavra de Deus, como está escrito em Gênesis, homem, macho e fêmea, que Deus levantou, que Deus criou, segundo a sua imagem, isso está sendo deturpado, está sendo destruído. Como a gente falou hoje na aula, homem e mulher, segundo a cultura social, todos são iguais. A pessoa que vai crescer, ela escolhe o sexo que ela quer. Então aquilo que ela nasceu não valeu de nada, Deus estava errado. Está assim, pô. Por quê? Porque hoje se implementou uma visão social, cultural e psicológica. O que vale não é a biológica, da forma como você nasceu. Acabou. O que vale é como você se encontra dentro da sociedade, como você se vê na sociedade. Então você é assim, porque eu quero ser assim. Ou seja, o ego, o eu, está falando mais do que aquilo que Deus colocou. Vivemos isso, não tem como fugir, mas tem como você se livrar disso. Você se manter de uma forma reta. A palavra de Deus fala em Mateus 24, escuta isso. Jesus falando, ensinando no Monte das Oliveiras, ele fala aqui uma coisa, indiretamente ele fala dos fins dos tempos. Fala, e lá, vamos pulando, versículo 4 em diante. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso já está acontecendo. Para quem não sabe, a rejeição do evangelho para quem é cristão aumentou de uma forma geral. Dos países que ignoram isso, de 40% para 76%. Então as coisas estão evoluindo. Nesse tempo muitos serão escandalizados, versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Agora presta atenção nisso, que eu queria trabalhar em cima disso e juntar o que a gente leu em Atos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Presta atenção, agora você abre lá, se você quiser abrir, você abre. Deus está falando aqui, como os homens iriam se encontrar, o que vai acontecer na terra, e o jeito que os homens estarão. Em guerra, um com os outros. Aí você fala, os homens, nação contra nação, reino contra reino. Por quê? Porque o amor esfriou. Nesses últimos dias o amor se esfriaria. Agora se você abrir lá em 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 5, fala assim, sabe-se porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, outras versões tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos. É aquilo que a gente está estudando. A pessoa, o ego, o eu dela, ela escolhe o que ela quer. Já não vale a palavra de Deus para ela.
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Deus está falando aqui, se nós entendermos que são os últimos dias, como está escrito em Mateus 24, nesse texto lá de Timóteo, da carta a Timóteo, está falando também que nos últimos dias, é aquilo que Jesus está falando, o amor vai se esfriar. Como é que vamos se encontrar o homem? Como é que vai se encontrar o homem? Desse jeito aí, avarento, obstinado, egoísta, mais amigo do mundo que amigo de Deus. É dessa forma que os homens iriam se encontrar nos últimos dias. É dessa forma que nós estamos vendo as coisas evoluírem, e que para muitos está achando tudo natural, é uma modernidade, é uma evolução do homem. Não é nada disso, está se cumprindo a palavra. E a Bíblia fala nesse versículo aí, se você continuar lá até o final, ele fala o seguinte: tendo aparência, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Deus está mandando se afastar, usando aqui o apóstolo, mandando se afastar. Mas aí você vai falar, mas por que tem que se afastar? Simples, porque dentro de você repousa o amor de Deus através do Espírito Santo. A Bíblia fala em Mateus 24, que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. Se esfriar, morre a fé, e aqueles que vão testemunhar antes do fim, não vai existir, meu irmão. Deus fala bem claro que vai ter um grupo que vai testemunhar até nos últimos dias. A Bíblia fala que esse evangelho, no capítulo 24, será pregado e testemunhado a todos os povos. Aí virá o fim. Ou seja, o que eu tenho para falar para você? Se Jesus está dentro do teu coração, se você ama Ele, se você tem fé nele, você é essa testemunha ocular que o mundo espera, que vai fazer a diferença. Somos nós. Aleluia. Nos últimos dias os homens vão estar avarentos, os últimos dias os homens vão estar egoístas, os últimos dias vão estar cheios de ego, os últimos dias o mundo vai estar o caos, mas nos últimos dias Deus está levantando um povo cheio do Espírito Santo para testemunhar o nome dele. A resposta para o mundo está dentro da igreja. Não parou. Por mais que pode se levantar nos últimos dias o que for, ainda vai ter gente testemunhando até o final, porque quem ama prega, e quem prega testemunha do amor de Deus. Aleluia! E se tem gente aqui que prega e glorifica o nome do Senhor, dá um glória a Deus. Deus vê você dessa forma. Deus me vê dessa forma, que nos últimos dias ainda teria um povo que ainda estaria no meio do caos, no meio da confusão, no meio de tudo isso que está ruim, dando glória a Deus, falando do amor dele, vivendo, adorando ele, testemunhando antes do fim. E se não chegou o fim, é porque você e eu temos testemunho para contar. Aleluia! Ainda não veio o fim, então nós temos que trabalhar, meu irmão. Se o fim ainda não chegou, a Bíblia fala que se aqueles dias não seriam abreviados, seriam piores. Mas se ainda não chegou, Deus conta com você e comigo. O amor dele está dentro de você e está dentro de mim. Deus conta com a gente. Você está entendendo? Dá glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Dá um aleluia. A Bíblia fala bem claro, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Atos capítulo 1 versículo 8 fala isso. Atos capítulo 1 versículo 8 fala o seguinte, voltando lá: mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, semeis testemunhas. O que Deus espera da igreja?
é que você faça toda a diferença no meio desse caos, no meio dessa bagunça, no meio disso tudo que está acontecendo. Deus acredita em você e conta com você e comigo. O que está dentro de você é um amor, aleluia, que é diferente do amor do mundo. Deus fala para ele, se a gente não tomar cuidado, nós esfriamos. E quando você se esfria, você perde a fé. E a Bíblia fala que só os que perseveram serão salvos. Ou seja, aquele que persevera no amor e na fé de Deus, esses no último dia, além de se salvar, vão salvar muitos. E tem esse povo aqui, dá uma glória a Deus. É esse Espírito que te direciona, é esse Espírito que te orienta, é esse Espírito que movimenta todas as coisas, é esse poder que está dentro de você, dentro de mim. Aconteceu. Houve o derramar do Espírito Santo. A Bíblia fala aqui, presta atenção nisso, eu quero que você entenda o que eu vou falar aqui, que é muito sério. Até o último dia. Eu falei em Mateus 24, que está falando dos últimos dias. Nós lemos em Timóteo falando dos últimos dias. Os homens iriam se encontrar assim. Quais são os últimos dias, pastor? Que a Bíblia mostra. Os últimos dias é desde a morte de Cristo, sua ascensão, até a segunda vida dele. Esses são os últimos dias. Os últimos dias engloba desde a ida de Jesus até, aleluia, a espera da segunda volta dele. Amado, então, nos últimos dias, Deus está derramando do seu Espírito Santo na igreja. Deus está derramando na tua vida. Deus continua a derramar na minha vida. Pedro, ele viu uma coisa aqui tremenda naquele momento. Pedro, quando ele viu, essa promessa, permanece em Jerusalém, vai ser mandado poder do alto, para que vocês sejam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, nos confins da terra. O que eles fizeram? Eles foram para um canto e começaram a orar. A Bíblia fala que Pedro começou a ver, no dia de Pentecostes, uma coisa diferente. Começou um vento impetuoso, labaredas de fogo na cabeça das pessoas, pessoas falando em línguas. Aí ele recita Joel 2:28, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens, aleluia, terão visões, vossos velhos terão sonhos, vossas servas e servas também profetizarão. Estava se cumprindo a palavra de Deus naquele momento. Aleluia, o derramar chegou, a aliança, aleluia, foi selada, está completa agora. O Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio 900 anos depois que o Joel falou isso. Foi derramado na igreja. Imagina Pedro vendo isso tudo. Aleluia. Aconteceu algo. Houve o derramar do Espírito Santo de Deus. Deus derrama do seu Espírito Santo. Aquilo que estava escrito no Antigo Testamento se complementou no Novo Testamento. Ah, pastor, o que é derramar do Espírito Santo? O derramar do Espírito Santo já veio no dia de Pentecostes, mas vai ser até os últimos dias. Deus vai continuar derramando da sua igreja até a segunda vinda dele. E quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, dá uma glória a Deus e aleluia. Quem quer receber de Deus essa noite, dá uma glória. Aleluia. Deus espera isso de você e de mim, meu irmão. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Todo crente tem o Espírito Santo. Todo crente vive o Espírito Santo, e tendo nele crido, a Bíblia fala em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz: e todos neles crendo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, todos aqueles que nele creram, têm o Espírito Santo, você está selado. Ou seja, aonde você estiver, o poder está lá com você. Se você está dentro da tua casa, o poder está com você. Se você está no teu trabalho, o poder do Espírito Santo está com você. Se você está dentro da igreja, o poder está lá também. Todo lugar você, aleluia, carrega o poder de Deus com você, porque a palavra diz isso: derramarei poder. Você está entendendo isso que eu estou falando essa noite? Agora você tem o direito de viver Efésios 5:18 ou viver
Tessalonicenses, primeira carta de Tessalonicenses 5,19. Efésios 5,18 fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E Tessalonicenses 5,19 fala: não apagueis o Espírito. Você tem direito de encher ou de se apagar? Como é que você está? Nós temos esse direito. Deus derramou poder, está dentro de você. Você pode transbordar ou você pode simplesmente apagar e viver uma vida normal. A forma como você se relaciona com Ele vai dizer se você está cheio, se você está vazio. É um direito, e Deus reprova os que estão vazios. Ele fala: não apagueis o Espírito. Não apaga, senão você esfria. Senão você vai ser, estava naquele bolo de Mateus 24, por amor se esfriar, já era. Você vai ficar. Quando ele fala desse amor de muitos que esfriam, ele não dá uma distinção se é o povo do mundo e o povo de Deus. Está ali, está todo o povo. Presta atenção, você vai no original, ele não está falando do povo do mundo não. Ele está falando que multiplicar a iniquidade, está falando no mundo. Igreja está dentro. Quantos você conhece que estava no caminho de Deus e se de repente multiplicou a iniquidade dele e ele está fora? Isso vai acontecer nos últimos tempos. O amor de muitos vão se esfriar e vão sair da presença de Deus. Porque a gente olha isso, parece que só o mundo. Não, ele está falando bem claro para o povo. Ele não está dando distinção ali. Amém ou não amém? Glória a Deus. E levou, presta atenção uma coisa que eu quero falar para você. Levou muito tempo para a gente receber o poder de Deus ser derramado sobre a gente. Levou muito tempo. Moisés profetizou, Daniel profetizou. Você vai ver vários homens e mulheres profetizando que viria aquele dia, que viria o escolhido de Deus. Ele morreu na cruz por você e por mim. Então releva isso, não apaga. Não leva de qualquer jeito não, que demorou, custou muito para chegar no que é hoje. A gente esquece disso. Custou muito. O que você tem, muitos queriam no passado, a Bíblia fala isso. O que você tem, eu tenho, muitos queriam e não puderam, porque era só de momentos. Agora Ele habita dentro da gente. Aleluia! Aleluia! Ele habita em você, Ele habita em mim. Ele conta com você e conta comigo. E nós não podemos apagar isso de uma hora para outra. Muitas vezes a gente não entende. Nós estamos vivendo o último dia. Deus quer usar os cheios, e Deus quer tocar os apagados para que se encham. Essa é a verdade. Quando Paulo manda essa carta, ele mandou para dentro de quê? De um líder de igreja, que estava dentro da igreja. Não apaga, ele está falando com as pessoas dentro da igreja, não está falando com gente de fora. Porque nós temos a capacidade de apagar, de extinguir o Espírito Santo dentro da gente, ou a gente ficar acesa. Entenda isso essa noite em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus. E a Bíblia fala aqui em Atos capítulo 1 versículo 8 que a principal função do Espírito Santo vir sobre você e em mim e habitar dentro de você é testemunhar. Ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Judéia e Samaria até os confins da terra. Está escrito: descerei poder derramaria do meu poder, do Espírito que vai vir, e ser-me-eis testemunha. A principal finalidade do Espírito Santo é o quê? Te selar e você levar. Eu levar, nós levarmos. Então o Espírito Santo não é para você ser cheio de dom, para você ver, para você olhar de raio-x, para você ser igual do X-Men lá, o Dr. Xavier, controlar. Não, nem para isso não. O Espírito Santo é para capacitar a igreja, ornar a igreja, para você pregar o Evangelho. A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 8, Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Foi liberado dons para a igreja. Para quê? Sermos testemunhas oculares de Deus. A tua conduta fala de Deus. A forma como você fala, fala de Deus. A forma como você age, fala de Deus. A forma quando você rejeita alguma coisa errada, você está falando e testemunhando de Deus. A forma como as pessoas te olham na rua quando você ama, você está testemunhando de Deus. Nós estamos testemunhando de Deus. Eu estou testemunhando. E a Bíblia fala que aquele que perseverar será salvo.
é uma forma geral. Quando ele fala isso, ele está falando os que já têm o Espírito Santo, os que já caminham. Só vai chegar lá aqueles que perseveram. Não vai ser de qualquer jeito. Isso Deus tem falado no meu coração. Meu Deus, o que nós precisamos fazer mais, Senhor? Deus tem mexido isso comigo, amado. Esse ano é o derramado do Espírito Santo. O mundo pode estar em iniquidade. O homem pode estar se desviando, indo para o mundo. Mas Deus nos levantou como esperança do mundo, sermos testemunhas oculares de Jesus. Sermos testemunhas oculares. Eu quero que você se alerte para isso. Eu estou falando primeiro para mim. Quando Deus me falou isso, nós nesses últimos tempos somos as testemunhas a qual o Senhor espera, a qual Ele habita dentro de você e de mim. E a gente precisa fazer alguma coisa, seja para crescer a obra, seja para fazer a diferença, seja para trabalhar dentro da igreja. Nós somos testemunhas. Aí a gente vai para o texto de Joel, capítulo 2, versículo 28. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É agora que Deus está derramando. Ele continua a derramar sobre você e sobre mim. Derramarei sobre o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Ou seja, eu nasço, eu cresço, eu envelheço. Eu posso ter tudo isso aí. Ou seja, há tempo para, pastor, Deus não vai me usar que eu já tenho. Não, a Bíblia está falando que é do novo até o velho. Você pode ter isso tudo, você pode ver, você pode falar, você pode receber revelação de Deus. Aleluia, Deus conta com você e comigo. Deus conta, aleluia, que você vai profetizar, você vai falar coisas que ninguém fala, você vai ver aquilo que ninguém vê, e você vai receber de Jesus aquilo que ninguém pode receber, que só aquele que sonha perante a Ele recebe. Aleluia! É Ele que quer derramar. É Ele que quer derramar. E Deus conta com os vivos, porque vivo sonha, vivo fala e vivo vê. Morto vê, morto fala, morto sonha. Deus conta com os vivos. Deus conta com você e comigo. Deus conta com você e comigo. Quem quer receber do derramar do Espírito Santo, dá um glória a Deus e levanta a mão. Somos nós. Deus quer continuar derramando o seu Espírito. Deus quer levantar aquele que já tem o dom e acordar ele. Deus quer botar você, sabe, meu amado, dando testemunho dele. Nós somos feitos para isso, como adoradores e testemunho do Deus vivo. Não é para você estar somente na igreja falando para Deus: Deus abre a porta, Deus faz isso, Deus eu não entendo, Deus sei que, Deus eu não estou bem aqui. Meu amado, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado que você mantenha o Espírito Santo, que você o adore, que você testemunhe. Isso é igreja. É isso que vai fazer a diferença naqueles dias. É os dias que nós estamos vivendo. Se a gente analisa bem, de 10 anos para cá, o que você já viu que piorou? Você vai tomar um susto. Você vai tomar um susto. Comportamento das pessoas no meio da rua, respeito das pessoas, violência. Dá uma olhada, pensa bem como é que está. Não precisa ligar a televisão não, olha para o seu bairro. Eu olho para o meu bairro. A tendência é piorar. Só vai permanecer aquele que persevera. Só vai permanecer aquele que testemunha. A Bíblia fala isso, meu amado. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Deus conta com você e conta comigo. Amém ou não amém? Somos nós que vamos fazer essa diferença. Eu quero que você saia daqui desafiado com isso. Meu comportamento tem que mudar. Não, teu comportamento e o meu comportamento, nós temos que melhorar a cada dia. Porque a Bíblia fala que se nós não tomarmos cuidado no meio que a gente anda, nós estamos andando com pessoas, meu amado, hoje,
As pessoas estão muito egoístas, muito as coisas pessoais. Há um hedonismo, como eu falei outra vez. Hedonismo é quando você busca o prazer incessantemente, independente do que você vai passar por cima, independente da ética. O importante é o prazer máximo. Os gregos viviam assim, porque eles não acreditavam na vida posterior. Hoje nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo as pessoas vendo muito para si. Existe um amor dentro de você que Deus colocou, não só pelo amor pelo pai, não só pelo amor pela mãe, não só pelo amor pelo filho. Existe um amor dentro de você pelo próximo, que é diferente, meu irmão. É o amor de Deus que habita dentro da gente. É isso. Esse amor não pode se esfriar, porque tudo que o diabo quer é esfriar esse amor, porque Deus é amor. O amor de Deus habita nos nossos corações, a Bíblia fala. E a gente esquece uma coisa muito interessante desse versículo. A gente, quando fala Joel e Pedro fala em Atos capítulo 2, versículo 17, que ele repete igualzinho. Se você analisar o versículo, fala nos últimos dias, ou seja, Deus vai continuar derramando, desde quando ele foi até a volta dele, para a igreja. Os dons, o Espírito Santo vai continuar habitando, pessoas vão se converter, o Espírito Santo vai continuar fazendo. E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 e 11, fala que ele distribui o mesmo Espírito, né? E ele habita em todos, ele distribui os dons como quer. Está escrito. Mas se você ver lá no final do versículo, né, a gente sempre fala Joel 2,28, que derramarei, não sei o quê. Agora você esquece do versículo 29. O versículo 29 fala: vossos servos e vossas servas em meu nome profetizarão. Tem servo aqui de Deus e serva? Dá uma glória a Deus. Deus fala que nos últimos dias a função do servo e serva é profetizar. A gente sempre fala vossos velhos, e a última frase, vossos servos e servas. Amado, existe uma coisa dentro de você e dentro de mim, que só nós temos a capacidade de levar a palavra de Deus e o Espírito Santo fazer a obra. Ele conta com os servos. O que quer dizer profetizar? Profetizar, o que é o profeta? A tradução do profeta quer dizer anunciador. Quando você fala profetizar no grego, quer dizer aquele que anuncia a luz, aquele que propaga a luz. Profetizar quer dizer isso na tradução. Ou seja, é aquele que dissemina a luz, aquele que leva a luz para os homens, aquele que leva a salvação para as pessoas, aquele que ilumina o caminho das pessoas, mostrando a verdade. A Bíblia fala em Salmo 110, 119, versículo 105, fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus conta com você e comigo. O profetizar é anunciar a luz, a verdade do Evangelho. Como você pode fazer isso? Pastor, como é que eu faço? Se enchendo do Espírito Santo, buscando Ele, ganhando coragem com Ele, pedindo ao Espírito Santo que você seja mais intrépido, pedindo ao Espírito Santo para ter mais coragem, conversando com Ele, pedindo orientação. Uma coisa que a gente não analisa nesse texto, voltando para Atos, se você analisar, por isso que eu li o versículo 4 de Atos, capítulo 1, versículo 4, o 8 e o 14. O 1 ele fala para ninguém sair de Jerusalém. Deus dá uma ordem: ninguém sai de Jerusalém, porque vai ser derramado poder em Jerusalém, que vai ser levado até a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então permanece em Jerusalém. E o que os servos fizeram nele? Ele mandou fazer alguma coisa? O servo que é servo fez o quê? A Bíblia fala no versículo 14: todos esses perseveraram unanimemente em oração. Quando vem uma promessa de Deus do derramar do Espírito Santo para tu e para a minha vida, nós temos que orar. Quando vem uma promessa do alto para você, não é você ficar esperando, manda a Deus, é você buscar um canto, buscar a face de Deus para que aconteça. Deus está falando isso no texto.
Quando você tem uma promessa de Deus, do derramar do Espírito Santo na vida dele, duas coisas o texto fala bem claro, nesse versículo 4 ao 14. Primeira coisa, obedece a Deus. Segunda coisa, vai orar. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui, dá um glória a Deus. Quem quer que o derramar do Espírito Santo aconteça na tua vida essa noite, de uma forma diferente, dá um glória a Deus. Se você sente que Jerusalém está aqui, que você faz parte de Jerusalém, aleluia, nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos orar, e nós vamos pedir o derramar do Espírito Santo essa noite em nome de Jesus, como esses discípulos aqui fizeram. Eu convido você a ficar de pé, em nome de Jesus. Você é um eleito de Deus.